Bom, professor, meu nome é Fábio, eu vou apresentar o nosso projeto em LAD. Nosso projeto é o problema número um e ele foi desenvolvido um controle de uma planta simplificada de produção embatelada para o detergente líquido e para o sabão líquido, né? É um sistema que opera no modo manual e automático e possui a seleção de receitas, detravamento de segurança, tratamento de falha, máquina de estado e sistema de SIP de limpeza. E eu vou mostrar para o senhor agora o processo bem rapidamente. No caso, como está organizado. A LED 2 como a LED principal, o init de inicialização, interlocks, falhas, config, automático, o SIP de limpeza, saídas, qualidade, eventos, manual e simulação. E a organização ela funciona assim, né? Ela começa na main aqui. E a primeira coisa que a gente ativa, quando a gente, antes de começar tudo, é, a gente ativa o rodar simulação, caso a gente queira rodar no modo automático. Esse rodar simulação vai rodar a LED 13, que é a de simulação. Logo depois ele vem para essa rung daqui, e essa rung ela significa que ele usa um bit de sistema para rodar a inicialização. A inicialização ela funciona da seguinte forma, ela move para as variáveis B3, um valor específico que eu setei. No caso, aqui, nessa primeira rung, ele move esse 2049. Aqui está em decimal, mas ele recebe em binário. E aí eu vou mostrar para o senhor aqui. Ele recebe assim em binário e aí eu coloco o valor que eu quero, dependendo da lógica que eu estou usando. Mas eu não mexo nisso aqui, ele vai rodar só isso aqui só uma vez. Ele mexe aqui nas variáveis B3. Ele também zera o volume dos tanques. Ele também zera o volume de algumas outras variáveis, como esse outro nível do tanque aqui. As questões de qualidade do produto, como a condutividade, a turbidez. Por fim, ele zera alguns timers aqui. E depois dá um return para voltar para main. Aí na main a gente tem esse primeiro intertravamento aqui para rodar o modo automático. E o modo automático ele trava alguns, como a configuração, o modo automático em si, ele trava o SIP também e trava também as saídas. Mas vamos voltar aqui. Nesse PB, nessa rung aqui, a gente aperta o botão Start para startar o sistema e ele vai ligar o modo automático que está em intertravamento aqui. Logo depois ele vai rodar essa primeira LED aqui, que é a LED 4 de interlocks. Essas três rungs daqui, elas não têm travamento, elas acontecem todo o scan do processo. A de interlocks, a de falhas e a de qualidade, porque elas precisam a todo momento estar checando se tem algum intertravamento necessário para ser feito ou alguma falha que deve ter dado em algum dos motores ou alguma coisa do tipo. E também na qualidade para ver se o produto está sendo feito da forma que era para ser feito. Para checar se a turbidez está ok, se o pH está ok, se a condutividade está ok. Que é quando faz a SIP, né? Ela roda essa parte aqui também. Bom, vou mostrar agora a LED 4 de interlock. Ela é bem simples. Aqui tem o botão de emergência, que normalmente ele fica ligado aqui no input. Eu deixo ele como 1 para funcionar como normal fechado, mas o como Shio, não como chique. Como você pode ver, ele está fechado aqui, mas o botão que a gente usou é um botão de normal aberto. Bom, voltando aqui, quando a gente aperta o botão de emergência, ele liga o estado de emergência e declara uma falha, né? Para poder parar todo o sistema. Aí a gente tem um botão de reset, e quando a gente solta o botão de emergência, ele dá um let, ele destrava o estado de emergência e destrava a falha. E aqui a gente tem um sistema que roda para ver se os permissivos estão ok, que é para rodar os outros processos. Então o interlock roda todo
todo o ciclo de processo, todo o scan que faz o sistema, e depois ele volta para main. Aí a gente vem aqui para falhas. As falhas elas estão referentes a todas as bombas do sistema, então se ela recebe feedback ou não. E normalmente em 3 segundos, se ela não recebe o feedback em 3 segundos, ela já declara uma falha. Aqui tem os timers declarados para cada uma das bombas. A bomba 101, a bomba 103, a bomba 104 e a bomba 105. Cada uma com seu processo descrito aqui. Aqui a gente tem uma questão de falhas, que se alguma dessas bombas não tiver um feedback durante 3 segundos, ela vai ativar esse DN aqui, que vai direto declarar estado de falha e ligar a falha. E aqui tem um timer de anti-rearm. Ele fica 5 segundos prevenindo que o sistema rearme de novamente. Assim que a gente apertar o botão reset, ele rearma. Então eu fiz um intertravamento aqui para que quando a gente apertar o botão reset, ele ainda tem esse intertravamento de esperar os 5 segundos para rearmar a bomba. E aqui ele dá um let no estado de falha e na falha em si. E volta para main. Aqui ele tem também uma verificação de falha no estado de SIP para ver se a pressão dessa linha de SIP ela não está além do permitido. Se tiver, ele declara falha. Voltando aqui para main, a gente tem essa LAD 10. Então, a LAD de qualidade. Aqui tem várias SCPs, que elas são escalonamentos com parâmetros. Basicamente, ela aplica uma regra de 3 automática e em tempo real. E ela pega um valor que está em uma escala de leitura, ou seja, um sinal elétrico bruto, e converte numa escala do mundo real. Por exemplo, litros ou graus Celsius, bar, enfim. E aí aqui a estrutura é assim. Aqui é o input, a primeira variável, que é onde está o valor que a gente quer converter. Aí nós temos o input mínimo, que é o menor valor elétrico que o cartão consegue ler. Depois temos o input máximo, que é o maior valor elétrico que o cartão consegue ler. Também temos a escala de min, que é o valor no mundo físico que corresponde ao mínimo elétrico. E o escala de max, que é o que significa o valor no mundo físico que corresponde ao máximo elétrico. E o output, que é a saída que a gente recebe, que é onde o CLP guarda a resposta final já convertida. Ele guarda nessa memória que no caso aqui, nesse caso aqui desse nível de tanque, está guardando no N7 10, no inteiro 10. Aí, passando por essas várias SCPs, que são conversões, a gente chega em limites. Basicamente aqui ele seta um limite no baixo e um limite alto. Aqui eu coloquei 65 e 80, que é o pH. Aqui tem uma conversão aqui, ó, que é vezes 10, porque não tem como colocar vírgula aqui, então a gente deixou assim. Aqui é a condutividade, esse aqui é o menor que, aí a gente pega o número da variável do inteiro e compara ela com 200, nesse caso da condutividade, para ver se está ok, aí ele liga essa bobina, que também é um binário. Aqui é o número de turbidez, ele pega o valor do inteiro e compara com esse. E aqui tem o nível do tanque, no caso, nessa parte do invase. E aí ele mede enquanto essa variável aqui, que no caso é o nível do tanque, for maior ou igual que 5, esse invase do produto vai estar ok. Quando ele for menor que 5, ele vai cortar essa bobina, que vai cortar também a bomba responsável pelo invase. Esse aqui ele identifica que quando esse valor aqui do nível do tanque for menor que 10, é que o invase está vazio. E aqui ele dá um return. Voltando para main, a gente vai rodar a primeira coisa, essa subrotina de configuração. Quando fizer o intertravamento, o modo automático vai ativar. E ele vai sair, esse modo automático vai entrar na LED do automático, que vai ativar a seleção de receita. E aí vai entrar na configuração. Entrando na configuração, a gente tem aqui o intertravamento do cell receita, e que em 0 ele vai fazer o sabão, e em 1 ele vai fazer o detergente. Só dar um toggle bit aqui, e aí a gente escolhe qual receita a gente quer fazer.
Esse aqui vai estar ativo do modo automático, que foi acionado lá no começo. E aqui a gente tem dois ONS, que é para dar apenas um pulso, e quando ele ser escaneado de novo a rung, ele não rodar de novo. Aí aqui a gente seta os tempos de carga, mix, mistura, transferência, invase, a velocidade de agitação. Aí aqui a gente tem a taxa de transferência e a taxa de invase. Aqui no detergente é a mesma coisa, só que com outros valores. E quando a gente chegar aqui no estado de receita, depois da gente escolher a receita que a gente quer, vai mover o valor dos timers aqui para pré-definição, que vai estar mais ou menos aqui. É esse PRE aqui. Ele vai setar os valores certinho, de acordo com a receita que você escolher. Bom, aí aqui tem um return, volta para main. Aí aqui ele já vai direto do modo automático, ele vai direto para a rotina de automático, que vai fazer as coisas rodarem automaticamente. Ela roda em conjunto com essa simulação. Como a gente não tem uma indústria em si presencialmente para testar o código, eu tive que fazer essa LED 13 para a gente rodar uma simulação que simula os tanques enchendo e esvaziando, simula a mudança de pH, de condutividade e de turbidez. E aí ela serve para isso, vou explicar mais tarde. Aqui ele verifica se está no estado de SIP ou se está com falha, e aí ele entra na rotina do auto. Na rotina do auto ele faz praticamente tudo. Primeiro ele vem para essa rung 4, que ele sai do estado parado, aí ele verifica se o botão start está ativo, e ele roda só uma vez esse botão start, para não ficar rodando várias vezes, porque aqui a gente deixa o SIP feito como 1 na primeira rodada dele. Isso está configurado aqui na Unity, que é uma das coisas que eu falei que ele configura sozinho. E ele vem como 1 para começar no primeiro scan que ele faz, para poder rodar o código em si. E aqui ele verifica se os permissivos estão ok, dá aquela rotina de falhas. E aí ele roda aqui, ele ativa o estado de receita, desliga o estado parado e também desliga o SIP, para quando a gente for fazer o SIP, a gente poder ligar esse SIP. Aí aqui a gente tem a receita, aí a gente tem esse bit de verificação para a gente ver se a gente colocou a receita que a gente quer, o seu operador colocou a receita que ele quer, ele vem aqui, ativa o cell receita ok, e aí ele vai começar todo o processo automático. Aí aqui ele dá um let no estado de carga e desativa o estado de receita. Aí vai contar o timer do estado de carga, vai carregar tudo certinho. E quando chegar esse timer ou o tanque ficar cheio e o nível mínimo do tanque estiver ativo, ele vai ativar o estado de mistura. Vai desligar o estado de carga. Aqui no estado de mistura, ele vê se o tempo, ele espera o tempo acabar, o tempo de mistura, e vê se os permissivos estão ok. Aí ele já ativa o de transferência e desliga o de mistura. Aqui no estado de transferência, ele só espera o tempo passar da transferência e aí ele ativa o estado de invase e desliga o estado de transferência. No estado de invase, ele espera o tempo do estado de invase acabar e aí ele liga o estado de SIP, desliga o estado de invase e ele liga esse SIP E1, que é a primeira condição, é o primeiro estado de SIP, que são 7 no total. E aí ele vai para, como ele roda vários scans ao mesmo tempo, ele vai verificar que esse aqui foi ativo, que esse aqui foi desabilitado. Aí ele vai sair da subritina de automático e vai rodar a subritina de SIP, que vai fazer a limpeza. Então aqui na rodada de SIP, ele vai verificar esses dois que a gente deu let lá no alto. Vai colocar o timer do primeiro SIP como 30. Os timers vão estar de acordo com o benchmark que o professor passou. E aí ele vai rodar, vai fazer todo o intertravamento. Quando atingir o tempo do primeiro estado de SIP, que é a drenagem inicial, ele vai rodar o enxágue. Quando acabar o tempo de enxágue, ele vai rodar a circulação alcalina. Quando acabar a circulação alcalina, ele vai rodar a recirculação quente. Depois, o mesmo processo, o enxágue final.
E a validação química. Aí aqui a gente faz a validação química no sentido de ver o pH, ver a condutividade e a turbidez, que a CIP é para resolver esse problema também, né, de quando você faz o produto, ele muda as condições do ambiente que ele está sendo feito. Então esse aqui esse último estado de CIP aqui, esse penúltimo, perdão. Tá, vamos lá. Esse penúltimo estado de CIP aqui, ele funciona para verificar tudo que os outros estados fizeram. Ele só vai dar uma atualizada. é, E aí, atualizando todos esses daqui para o ideal, ele vai rodar o estado de CIP, o estado 7, que é a liberação desse estado. E aí ele verifica se o estado está no estado de CIP e o CIP está no E7, ele vai dar o CIP como feito, vai dar um let nele. E além disso, em paralelo, ele vai rodar a mesma coisa desse aqui de cima, vai ver se o permissivo está ok e vai mandar um let para o estado final e desligar o, o estado de CIP. Aí o estado final, ele também libera o estado E7 para deixar ele zerado. E aí dá um return para main, que agora que o estado de CIP foi desligado, ele vai voltar aqui para o modo automático. E aí no modo automático, com o estado final ligado, ele vai esperar o operador dar um ele vai esperar o operador apertar o reset para poder voltar para o estado parado. Desligar o estado final, desligar a seleção de receita ok para ele não pular do estado 1 para o estado 2 automaticamente e desligar o estado automático para ele não pular do E0 para o E1. E ele dá um return que volta aqui para mim. Aqui na main a gente tem como um botão para a gente, né, o operador pode escolher se ele quer rodar manualmente. Aí ele selecionando esse manual aqui, ele habilita esse B3 aqui, que vai rodar esse aqui, vai verificar se tem falha primeiro, antes do operador conseguir entrar no modo manual. Aí ele entra nessa subrotina do manual. Na subrotina do manual a gente tem alguns botões para poder abrir as válvulas, ligar agitadores, ligar o nível mínimo e acionar bombas. Algo bem simples, como o problema 1 deixou bem claro, que não precisava ser tão bem explorada essa parte do manual. E ele tem um return que volta para mim novamente. E aqui, com o modo automático ativado, durante esse processo aqui, ele vai rodar o 9, que é o de saídas, que vai rodar a todo momento durante o nosso processo automático. Se você perceber, aqui na main, essa aqui de saídas ela só vai rodar no modo automático, ou seja, ela não roda no modo manual, porque o modo manual a gente vai escolher o que a gente quer ligar e desligar, no caso as bombas e válvulas. Voltando aqui na LAD 9, aí a gente consegue ver aqui todas as saídas. No caso, no estado de carga, ele liga a válvula de carregamento. No estado de mistura, ele ativa o agitador. Ainda no estado de mistura, ele liga a válvula de controle térmico também. Essa válvula de controle a gente não faz o controle dela em si, a gente só usa ela em poucos lugares, como a gente pode ver aqui no Find All. Como a gente pode ver, ele só roda na LED 6 de configuração e na LED 9, que é a de saída. Ela não serve muito, é só para se adequar ao benchmark. Aqui, no estado de receita, ele liga a válvula de transferência. No estado de transferência, com a válvula de transferência ligada, ele verifica o volume do tanque e liga a bomba. Ele faz aquela mesma verificação. É o volume do tanque. Ele é maior que 5, então esse aqui vai ficar ligado. Ele chegou em 5 ou menor que 5, ele vai desligar a bomba. Aqui no estado de invase, ele liga a válvula de invase.
E aí aqui tem um dos intertravamentos mais interessantes aqui da nossa saída, que é um ou. Descendo aqui, ele vai rodar a limpeza, ou seja, quando ele chegar no CIP 1 e começar a fazer a drenagem, né, no CIP no estado 1, que ele faz justamente isso, faz a drenagem. Vindo aqui por cima, a gente, no estado de invase, com o invase do produto ok, que é aquilo que a gente deixou aqui no qualidade, que ele tem que estar maior que 5, o nível do tanque, para esse aqui estar ativo. Depois, quando ele chega em 5 ou menor que 5, ele desliga esse invase do produto ok. E a válvula de invase ativa, que a gente ativou na run anterior, aí ele vai ativar essa bomba 103 também. Aqui no estado de CIP, ele liga a válvula de CIP geral. No estado 1 da CIP, ele liga a válvula de dreno. No estado 2 da CIP, ele liga a válvula de enxágue. No estado 3, ele liga a válvula CIP de circulação alcalina. No CIP E3 ainda, ele também liga a bomba do processo alcalino, a bomba P104. No estado 2, o enxágue, o estado 4, recirculação quente, e o estado 5, o enxágue final, ele liga essa bomba P105, que é a bomba de água quente. No estado de recirculação quente, ele também liga a resistência ou o aquecimento, esses dois nomes tanto faz. E aqui é a Pilot Light, é o piloto luminoso, que vai ter um piloto luminoso para o modo automático e para o modo de SIP também, especificamente. Aí ele vai ter um retorno, vai voltar para mim, e aí vai rodar a última aqui, que é a LED de eventos. Bom, aqui na LED de eventos ele verifica se está no estado final. Se estiver no estado final, ele roda esse bit 4/4, que basicamente é o bit que identifica esse one shot e ele manda um output de saída para esse 4/10, que é literalmente esse aqui, que incrementa o nosso contador de lotes. Ou seja, quando acabar, ele vai incrementar o nosso lote, vai de 0 para 1, ou de 1 para 2 e vai incrementando. E aí, depois quando ele vai incrementando, ele vai movendo para a nossa variável N75, que vai mostrar o número de lotes que a gente tem. Aqui tá 2 porque eu tava rodando os testes antes, aí ela apareceu 2 aqui. Aí aqui também tem um estado de falha. Quando dá uma falha, ele também dá um one shot, faz o mesmo sistema, ele manda para esse output 4/12, que é esse daqui, que conta um estado de falha e depois move para a variável N76, que é o número de falhas que aconteceu. Aí ele incrementa o contador de falhas e depois move para uma variável inteira. Aqui tem um botão, quando a gente aperta o botão reset, ele reseta as falhas. Ele manda para esse one shot, que nesse bit de saída ele vai mandar para resetar o contador 5, o contador 1, que é o contador responsável pelas falhas. E a gente dá um return para main. Aí aqui na simulação a gente tem um monte de coisa que simula de fato o que está acontecendo no nosso sistema. Esse aqui é um tempo auxiliar para simulação de enchimento e esvaziamento do tanque. Basicamente é um flip-flop, ele vai ficar flipando aqui 0, 1, 0, 1, 0, 1. E isso acaba contando segundos, então é como se estivesse atualizando essa variável para a gente usar agora aqui. Aí ela ativa aqui e roda abre a nossa válvula quando a nossa válvula de carga está aberta, ela pega o volume do tanque, que está nessa variável N720, e ela declara aqui que o volume do tanque ele é menor, ele tem que ser menor que esse 1500. E aqui ele pega o volume do tanque e vai somando. Ele soma 13 aqui no caso, para encher o tanque. Esse aqui é padrão para os dois processos, tanto o detergente como o sabão. Eles enchem na mesma velocidade nesse quesito. Eu não fiz um intertravamento porque eu não achei necessário, decisão de projeto minha. E aqui ele vai rodar a bomba para quando for esvaziar. Então ele pega essa variável aqui e ele fala que ela tem que ser maior que zero, para não dar número negativo. E aqui ele pega e subtrai do valor
ele subtrai esse N78 que a gente setou aqui na configuração, que é literalmente a taxa de transferência. E mais para frente a gente vai ver ali a taxa de invase, que é o número é o inteiro 7, 9. Voltando aqui. Aqui ele define a taxa de transferência. No caso, ele vai subtraindo a quantidade aqui, dependendo se for sabão ou detergente, vai mudar esse número. E aí ele vai subtraindo dessa variável aqui, que vai diminuindo o volume do tanque. Aqui é só uma... Aqui é só para, mais uma vez, setar o limite do nosso tanque, que é 0 ou 1500. Aqui ele seta que o nível mínimo ele tem que estar acima de 100, ou seja, abaixo de 100 essa variável aqui desliga e acima ela liga para dizer que está no nível baixo, no nível mínimo. Aqui é a mesma coisa, só que para o nível máximo ele seta como, eu setei como 1400 no caso, para não causar transbordamento. Aí aqui, quando a bomba de transferência está ligada, ele vai encher o outro tanque, que é o tanque de invase, que está nessa variável N721. E aí ele vai adicionar a mesma quantidade que é tirada de um tanque, a mesma quantidade que entra no outro, que é essa variável N78 aqui, que é a velocidade de transferência. Aí aqui, com a bomba de invase ligada, que quando chega na fase de invase, ele pega essa variável, esse tanque aqui, no caso, que é o N721, que é o segundo tanque, e ele seta aqui como que ele tem que ser maior que 20 para isso aqui funcionar, para no caso acontecer a subtração do tanque, para simular ele esvaziando. E aqui a gente tem a, a subtração do invase. Então o invase ele vai enchendo os frasquinhos e aí vai diminuindo o valor do tanque. E aí a gente usa essa taxa de invase aqui, que é setada lá, dependendo da receita, tanto para o detergente quanto para o sabão. Aqui, no estado de SIP, o E1, que é a drenagem, nesses dois aqui, ele vai drenar tanto o tanque 1 como o tanque 2. No caso, o tanque 101 e o tanque 102, ele vai drenar os dois. Nessa proporção aqui, ele vai drenar 5 por segundo desse daqui e 10 desse aqui. Porque esse tanque aqui é maior do que esse, então a gente drena esse aqui mais rápido. Bom, aí aqui seta o volume do tanque, TK103. No caso, ele é, ou ele no mínimo 0 e no máximo 2500. Aqui ele move essas variáveis. Aqui ele faz uma multiplicação, que pesquisando muito eu entendi, que é para a gente fazer essa mudança aqui na qualidade, que é esse SCP, a gente precisa deixar ele de acordo para poder, quando fazer essa mudança aqui, ele não reconhecer errado. Então aqui a gente tem, por exemplo, o nível do TK 101. Aí aqui na simulação, a gente tem, vamos pegar o do TK 103 para mostrar aqui. O nível do TK 103, ele joga para essa variável aqui, que é um input analógico, e para a gente poder jogar nesse input analógico e funcionar, a gente precisa fazer essa multiplicação. Aí aqui eu estou fazendo a multiplicação por 13 dessa variável do que tem no tanque N721, que é o tanque 103, ele multiplica com esse 13 e joga para a nossa variável analógica I 2.0. E aqui ele faz uma verificação, que é a mesma coisa que está aqui em, em litros, é a mesma coisa que está aqui em bits. No caso, em volume analógico, digamos assim. Aqui é o volume em litros, aqui é o volume em analógico, para poder fazer a lógica. Aqui em paralelo, quando ele chega no SIP E6, ele verifica a condutividade, a turbidez e o pH. Ele faz a subtração. Esse estado E6, olhando aqui na SIP, ele é aquele estado que depois de rodar todas os estados da SIP que melhoram o ambiente para poder receber a próxima receita, ele seta como OK o pH, a condutividade e a turbidez.
E aí, basicamente, ela está descrita aqui. Ele está subtraindo aqui eh, dessa variável aqui, no caso, o AIT, que é o nosso transmissor e indicador de analisador, essa sigla aqui, no caso do pH, do turbidez e da condutividade. Aqui eu tenho aquela mesma. eh, Quando não está no CP6, que é esse aqui, ele faz a movimentação do valor. É só para falar assim, eu fiz, eu mudei a condutividade, eu mudei a turbidez, eu mudei o pH do local, e quando chega no CP6, ele vai lá e seta tudo para o padrão aceitável, para o padrão ideal, para falar aqui que deu certo, para deixar tudo ok. Aqui no caso ele seta como zero a turbidez, seta como zero a condutividade. Aqui ele seta o pH como 7,4, que é um padrão aceitável para o nosso processo. E ele seta aqui como input analógico, e que faz aquela conversão também na parte da qualidade com o SCP. Aqui ele seta a pressão do CIP como ideal. No caso aqui ele seta essa. Ele seta como. No caso aqui, ele seta também como input analógico, que também faz aquela conversão na qualidade. Aqui, quando a bomba de transferência está ativa, ele roda o feedback dela. E aqui o feedback dessa, e ele verifica se tem falha térmica no motor, quando a bomba de água quente está ativa. Aí dá um return. E agora, rapidamente, eu vou mostrar a simulação, como ela funciona. Basicamente, a gente aperta aqui. Eu vou ficar mais quieto e vou apenas dar os toggle bits. Aqui está aumentando o volume do tanque, enquanto o tempo de carga está aumentando. Eu vou deixar as outras aqui para o senhor olhar, caso o senhor queira, o output. E os inputs, que são vários. Mas eu não estou usando tudo isso aqui, eu só coloquei os módulos para a gente rodar de acordo com o benchmark. Aqui a gente setou a taxa de transferência, a taxa de invase, a, a carga, a mistura, transferência, envase e a velocidade do agitador. Quando chegar em 1400 aqui, ele vai travar isso aqui e vai para mistura. Aí na mistura eu vou agilizar o processo pulando aqui o tempo, porque a mistura não vai ativar nada. E aí a gente vai ver a área de transferência, que vai transferir desse aqui, volume do tanque 101, pro volume do tanque 103. Aí ele chegou aqui no AC. Aqui no código, o senhor pode ver aqui que ele está no estado de mistura, deu LED, no estado de mistura desligou o estado de carga. Aí eu vou finalizar ele aqui. Pronto, aí ele foi para transferência e começou a fazer a transferência aqui. Aqui, como eu disse, é um outro nível de tanque, tem dois. O motivo disso é porque isso aqui é o volume do tanque que está indo para a nossa variável input analógico, o I 2.0, esse daqui, I 2.0, e aí ele faz o analógico dele. E esse aqui é o nosso volume do tanque mostrado de forma eletrônica, né? Não analógica. E esse aqui é o nosso
é volume do tanque é de maneira digital, enquanto um roda analógico, esse roda digital. Que eles tem até uma diferença entre eles, porque um é analógico e outro é digital. Aqui não tem. Aqui ele não precisa converter, no caso, aqui no N721. Ao final da transferência, é, aqui como a taxa de transferência é essa aqui, ele está demorando um pouco mais porque o tempo é 120, né? Nesse exemplo que eu fiz aqui, vai sobrar um pouco no tanque 1, que depois a gente vai descartar no, na CIP E1, que é a drenagem. Aqui ele vai chegar em 120 e vai mudar para o invase. Aí, mudou para o invase, começou a esvaziar o tanque 103, que é o tanque de invase. E quando ele esvaziar tudo, ou seja, encher todos os recipientes do lote, o máximo que ele conseguir no caso, ele vai finalizar o processo e vai ativar o estado de SIP. Aqui ele já passou pelo estado de transferência, passou pelo estado de invase, tá no estado de invase agora, e aí quando acabar ele vai ligar o estado de SIP. Bom, aqui como eu mencionei também, essa taxa de invase, ela é setada aqui na configuração e ela fica no inteiro 9, que é esse aqui. Então a taxa de invase ela é 6 litros por segundo, no caso aqui do nosso exemplo. E a taxa de transferência é 11. Aqui esse aqui que está rodando é o sabão, que é esse primeiro aqui, que é quando tá o céu receita em 0. Ele atingindo o tempo aqui, ou esvaziando todo o tanque, ele vai finalizar o invase e vai para o SIP. Aqui, como o senhor pode ver, não teve nenhuma falha ainda, e não vai ter nessa rodada que eu estou fazendo. E esse aqui é o contador de lotes que vai ser atualizado depois, que é o C5E0. Aqui, como a gente pode ver, vai acabar o tempo de invase antes de terminar o. Aqui ele começou a SIP E1, que é a drenagem. Como o tempo terminou primeiro, antes do tanque esvaziar, ele está fazendo a drenagem agora do que sobrou do tanque para poder fazer a SIP. Aí aqui a gente espera a SIP acabar. No caso, são 30 segundos para esvaziar tudo. Não precisa de tudo isso, mas eu fiz igual tá no benchmark. E aí as outras a gente pode ir só pulando, que é o enxágue, a circulação alcalina, a recirculação quente, enxágue final. E nesse enxágue final e estabilização da estabilização barra validação é onde acontece aquilo que eu falei, que ele seta as variáveis para o estado mais ideal possível para continuar o processo. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, pulando as fases que não mudam tanto no processo, elas só vão passar. Aqui, ó, o senhor pode ver que ele vai mudar aqui, ó, o nível de turbidez está em 80, o nível de condutividade está em 4.000 e o pH está em 11,2, ou seja, está tudo ruim. E aí, quando ele chegar nesse estado de CP6, ele vai corrigir isso aqui de acordo com tudo o que aconteceu já durante a CIP. Indo aqui para a CIP, a gente consegue ver também os intertravamentos.
No caso, ele passa por todos aqui e chega na CIP E6, que é a CIP com mais coisa, digamos assim, o resto é tudo intertravamento igual. Essa CIP E6 também, ela dita algumas coisas aqui na, na simulação. Como eu disse, aquilo da turbidez, condutividade e pH. A lógica ela é feita aqui na simulação. Ele muda os valores para deixar para os ideais. Voltando aqui para CIP, eu vou acelerar o processo para ele ir para CIP. Já está quase acabando aqui. Só acelerar no vídeo aí. Vai chegar aqui e vai mudar esses valores aqui. Aí, ó, mudou. Deixou no 7.4, deixou a condutividade no 0 e a turbidez no 0. E o nível de pressão na linha do CIP em 3 também, ele deixou setado. Ao final desse aqui, ele vai finalizar e vai aumentar no contador aqui do lote. Aí, apareceu aqui, aí a gente confirma aqui na auto. Na auto aqui a gente verifica, deu certo o lote, ok, aí a gente vai resetar para começar tudo de novo. Aí ele volta para o estado parado, volta, tira do estado final, desativa a seleção de receita e desativa o modo automático. Aí a gente vem na main aqui, ele tá com o modo automático ligado porque o PB Start está ativo, mas ele não vai para o E1 ainda, por conta do one shot que tem aqui no alto, o ONS, perdão, que tem aqui no alto, que impede ele. Então ele não tá tecnicamente ainda no E1 por conta esse ONS. Para esse ONS funcionar, eu tenho que desativar dar um toggle bit no PB Start e dar outro PB Start aqui para ele funcionar. Aí ele vai, ativa o estado de receita e aí volta tudo de novo. Aí aqui na configuração a gente troca a receita. Agora eu vou acelerar o vídeo para mostrar para o senhor fazendo a outra receita. Aqui, como o senhor pode ver, os tempos são definidos diferentemente para cada receita. Esse aqui é o tempo do detergente. E também aqui a taxa de transferência e a taxa de invase é diferente para o detergente também.
E aqui, como o senhor pode ver, acrescentou mais um aqui, mais um lote finalizado. E a gente só vem aqui e dá um toggle bit aqui no preset, no reset, perdão. E ele vai começar tudo de novo. E é isso. Muito obrigado, professor. Até mais. Olá, boa noite. Eu me chamo Daniel Zamarioli. Vou apresentar para vocês a parte do sistema supervisório do trabalho de Automação Industrial 1 com o professor João Pena na UFMT. E vou contextualizar do porquê a gente está vendo aqui a tela do VS Code. E a gente, como grupo, a gente no início quando o professor apresentou para a gente o trabalho, a gente conversou e decidiu que seria interessante a gente fazer o sistema supervisório, né? E fazer um BI também para acompanhamento, porque nós do curso de Engenharia da Computação, caso a gente venha trabalhar na indústria, muito provavelmente seria numa área dessas, né, focado nessa parte. E aí a gente definiu, né, decidiu que ia fazer esse sistema supervisório. Só que a gente teve um problema, né, que eu fiquei encarregado de fazer essa pesquisa. E quando a gente foi mais a fundo, né, eu fui fazendo essa pesquisa, eu vi que encontrei um problema, né? A gente usa um CLP virtual, né, da Rockwell, e nesse software deles, no RS Linux Classic Lite, tem esse protocolo de comunicação DDI e OPC, que é o que é usado, por exemplo, no SCADA ou em algum outro sistema supervisório para fazer essa comunicação. Porém, na versão Lite, a gente não consegue usar ele. Então, a gente propôs uma solução para o professor, ele topou, que era fazer uma simulação da simulação do PLC em Python e fazer o sistema supervisório a partir dessa simulação. E foi o que a gente fez. Vou mostrar para vocês aqui a parte dos módulos. Não vou entrar tão a fundo nessa parte, porque os módulos eles têm um comportamento parecido, né? É para ter, na verdade, o mesmo comportamento que o que já foi apresentado. Mas eu vou só exemplificar aqui, né? Como podem ver aqui na parte dos módulos, ele é igualzinho à parte do ladder. A gente tem aqui no Program Files. E aí eu vou mostrar alguns para ver como fica a lógica em Python, né, dessa conversão. Initpy seria o equivalente ao main, né, que ele chama subrotinas, dá esse import, né? E na ordem, inicialização, interlocks, falhas, config, auto, cip, qualidade manual, saída e eventos. Se for ver, é a mesma ordem que é chamado aqui na nossa main. Lógico que não tem aquelas verificações aqui. As verificações são feitas em outro lugar. E aqui, por exemplo, a gente tem o auto. Como fica a parte da conversão, né? Vou mostrar aqui no if, por exemplo. Aqui, ó. If a B3 do estado parado for verdade, ele entra aqui. E aí ele verifica. Se o botão de start também foi pressionado, também é verdade. Então, o estado parado vira false, o estado de receita vira true, ele dá esse import de tempo, né? E ele vai para o próximo else if. Então, é como se ele fizesse essa verificação aqui e setasse esses valores. E assim vai. Aí vai do estado de receita, estado de carga, estado de mistura. E a mesma lógica permanece aqui nos módulos, né? Ele faz esses ifs e else ifs, que seriam como as rungs do ladder. Já aqui na parte do supervisório mesmo, aqui supervisório.py, esse aqui, esse código, eu optei por usar o tkinter, né, o custom tkinter. Eu optei por usar o custom tkinter para fazer a parte do supervisório. Bom, indo para a parte do supervisório agora, antes eu vou fazer essa ressalva aqui, né, de que o comportamento do PLC foi mantido aqui, eu tive alguns problemas com isso, né, e esse main é como se fosse o coração da parte supervisória, que é essa parte aqui, e ele define o comportamento de como vai funcionar a lógica, né. O PLC, ele funciona fazendo a leitura, né, das entradas, e aí ele faz um ciclo, né, ele executa em ciclos. E eu apliquei essa lógica aqui de uma forma bem simples, né? Apliquei um while enquanto isso for verdade. Ele faz a leitura das entradas, aí ele lê o código, aí ele
e inclusive essa parte aqui, essa lógica, ela mantém a lógica da main de init.py, aplica os efeitos de saída, escreve os CSVs, né, que tem um papel maior do que somente fazer um KPI, por exemplo. No código aqui, o CSV ele também dita um pouco o ritmo de como as coisas vão acontecer. Conta o número de scans, só para ter um controle, né? E aí ele volta do início. Volta do início e começa a ler de novo. Bom, aqui na parte do supervisório, vou explicar aqui a ordem de execução, porque aqui também tem uma ordem de execução, né, de o que cada coisa faz, até voltar do início e ler de novo e fazer de novo, porque o supervisório também fica o tempo todo se atualizando. Já eu vou executar ele para mostrar como ele está funcionando. Bom, basicamente é o seguinte, Operator Panel é o primeiro a executar. Ele lê o JSON, que de início está tudo falso, ele lê esse JSON, que é o que controla mais para frente eu vou explicar, né? Quando você está com o supervisório aberto, rodando, se você clica num botão, ele altera esse estado aqui de, por exemplo, apertei o botão de start, ele altera de false para true. Aí o operator panel lê isso, converte esse JSON para comandos do PLC, né? Que tem aqui, ó, plc.input pbstart, que é para manter a lógica do ladder, né? Mantendo a lógica dos inputs, né? pbstart, por exemplo, que seria o input 00. Ele converte esse painel JSON aqui para, que são os botões físicos, né, físicos entre aspas, né, do supervisório. E assim como ele converte esse, converte outros também. Aí daqui ele vai para o Plant Simulator, que ele lê esses comandos, ele atualiza as entradas e aplica meio que a física, né? Aplica a física da planta. Aí a gente vai para os módulos, ele chama esses módulos, joga os dados, os inputs e outputs para cá. Aí é feita toda a lógica do programa. Aí ele volta para o Plant Simulator, ele lê de novo esses dados. Aqui, ó, a qualidade de pH, ele lê tudo. E aí ele retorna, né, ele escreve, ele manda para o CSV Logger, né, então daqui, do Operator Panel, que lê esse arquivo aqui, ele manda para o Plant Simulator. O Plant Simulator converte para inputs e outputs e manda para o CSV Logger. O CSV Logger, ele escreve todos os dados de inputs, outputs, KPIs, quantidade, tal, para poder mandar essas informações para o supervisório, né? Ele vai para cá também para o output, pega as saídas, né? Pega as saídas, todas como estão, e aí cai no supervisório. Aqui no supervisório, ele lê o CSV, aqui ó, ver caminhos, root path, ele vai atrás desses CSVs, estado atual e o painel do operador, né? Esse é o CSV, esse aqui é o que você controla. E aí, quando você, eu vou executar ele aqui, supervisório, tá aqui. Quando você aperta um botão aqui, ele troca aquele JSON que eu já mostrei anteriormente. Ele troca esse JSON para true. E aí acontece todo aquele ciclo, né, todo aquele scan, né, que ele está o tempo todo fazendo essas verificações. Ele altera os dados aqui, escreve no CSV e depois lê o CSV de novo. Então o CSV é o que faz esse controle aqui no supervisório, né, que vai sempre renovando a informação. Para o supervisório em si, eu usei o Custom Tkinter, que é uma biblioteca de painéis visuais, né, aqui, esse aqui. E como eu fiz mais ou menos, vou explicar aqui também por cima de como é a lógica do Custom Tkinter. Você faz meio que um app, né, um aplicativo. Aqui a questão do JSON, você consegue definir as cores de tudo. Você faz aqui a parte de carregamentos, né, de persistência de dados. Ele lê o status do CSV, ele grava no CSV para manter a persistência de dados. Aí você tem aqui o diagrama de processo, que você define a largura e a altura, que é essa parte aqui, ó, esse quadrado daqui de dentro. E aí, como funciona, né, do Custom Tkinter, você faz meio que objetos. Vou mostrar aqui. Define tanque. Você cria um tanque padrão, né, que é esse tanque aqui.
E aí você só chama ele na hora de fazer, você meio que instancia esse objeto, né? E você chama ele padronizado, tanto que vocês podem ver que os dois tanques têm o mesmo tamanho porque eles são o mesmo objeto, só foi mudado o nome. Mais para baixo eu vou mostrar. Tem aqui o aquecedor, as válvulas, tem os tubos também. O tubo é uma estrutura mais simples, que são essas estruturas aqui. E aí, como você instancia ela uma vez e só chama ela outras vezes, fica mais fácil de visualizar e de criar esse desenho aqui que vocês podem ver. Aqui como tá organizado na montagem, né? Aqui a gente consegue ver a ordem de tudo. Você tem aqui as lâmpadas, você só chama as lâmpadas. Você tem aqui o tanque, você chama que aqui a primeira coisa que vai ter um tanque na posição no X40, no Y, que ele tem esse valor topo aqui, que é 160. Aí você tem mais duas posições de XY, né? Não, de WH, que é a altura. Aí você vai ter um ícone, a gente pode ver aqui, vai ter duas lâmpadas nesse tanque. Então você tem aqui o tanque, as duas lâmpadas, né, os dois LEDs e um ícone. Seria esse aqui. E aí essa lógica se aplica para todas as outras coisas, né? Você vai meio que só organizando aqui. Mostrar também que eu fiz algumas animações. Teve uso de IA para auxílio, não para a implementação da lógica em si, porque a IA não dá conta de fazer isso, mas para fazer essas animações e tal. Vou colocar para rodar aqui, dar um new terminal. Vamos ver se está salvo aqui, MemPy. Pronto, está rodando, está fazendo scan a cada um segundo. Dá um start aqui, ele ligou o LED, entrou no modo automático. Vai começar a encher o tanque. Não vou mostrar toda a execução, porque só o carregamento aqui é 120 segundos, a mistura é 400 segundos, do detergente é 300 segundos. Mas aqui tem alguns dados também que são plotados, né, que vem daquela parte física, questão de temperatura, pH, turbidez, condutividade, níveis dos tanques, né, que são a parte física aqui da Plant Simulation. Tem aqui toda a lógica de cálculo de tamanho de tanque, de variável de temperatura ambiente, temperatura alvo. Por exemplo, ele tecnicamente eu coloquei uma animação que ele vai subindo devagarinho ali, né, até chegar aos 78, mas na verdade ele só está trocando para temperatura alvo e por aí vai. Também vou mostrar aqui o BI, né, que foi feito, que também lê aqueles mesmos CSVs, este aqui. Ele leu o CSV e eu tive algumas ideias, né, de montagem desse BI. Tá aqui, é esse aqui. É o BI de monitoramento de planta. Vou até atualizar ele, que ele pega em tempo real a etapa que está acontecendo agora. Agora ela está em mistura. Está no detergente. Ele pega aqui a última receita, que é a atual, né? Está em etapa de mistura. Assim que terminar, deixa eu mudar para o manual aqui. E forçar, por exemplo, uma mudança para... acho que não está com mudança de fase aqui. Eu posso liberar a válvula só. Aqui. Mas ele continua em mistura. Mas assim que mudasse para o modo, a etapa de envase, por exemplo, ele ia aparecer aqui. E é basicamente isso do nosso sistema supervisório. Espero que tenham conseguido entender. E muito obrigado pela atenção.